Olá, bom dia, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança. E hoje eu quero falar com você sobre determinação. Que nós precisamos ser determinados. Quero dizer para você, você não pode desistir. Você tem que ir até o fim. E quero compartilhar com você o que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 16, 17 e 18, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Que nós possamos entender que as coisas que nós não vemos, essas são eternas. E que essa tribulação, essa luta, o que nós estamos passando, isso vai passar, porque isso é momentâneo, como nós acabamos de ler na palavra do Senhor. Então, no decorrer da nossa existência, é comum nós encontrarmos muitos desafios e obstáculos que precisam ser superados. É comum nós encontrarmos lutas, tribulações, batalhas, coisas que nos sobrevêm que nós não esperamos. Isso é comum, isso faz parte da nossa vida. Como essa que nós estamos vivendo agora, como essa crise que nós estamos vivendo, como esse momento, como essa pandemia, como essa doença que nós estamos vivendo. Porém, nós precisamos nesses momentos de determinação e persistência, pois essas atitudes de determinação e persistência são fundamentais para que possamos atravessar essa crise e sairmos dela melhores, tanto como pessoas, também como cristãos. Que a partir dessa crise, nós recebamos de Deus força para ter determinação e que nós possamos ter persistência para não desanimar, como diz o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, que nós não desanimemos, porque o que está acontecendo produz em nós um peso muito maior de glória, ou seja, irá nos levar a lugares muito melhores, a lugares muito maiores, se assim nós tivermos persistência e determinação para seguir adiante. Determinação significa uma decisão inabalável, uma decisão firme. Podemos dizer que uma pessoa determinada se revela uma pessoa de ousadia e de fé nas atitudes e na firmeza em seus ideais e propósitos. Mesmo diante de perigos e crises, a pessoa que tem determinação, que busca do Senhor essa qualidade, essa coragem, ela consegue enfrentar situações adversas, situações que muitas vezes outras pessoas não conseguiriam. Uma pessoa com determinação e coragem, ela consegue enfrentar as crises e os embates da vida, sabendo que isso contribui para que ela chegue do outro lado de uma forma melhor. Tem uma personagem na Bíblia, uma mulher que, para mim, ela é um exemplo muito grande de determinação e de coragem. É uma mulher chamada Jael. A Bíblia diz que o povo de Israel estava em um embate com os cananeus, em uma guerra com os cananeus, e Débora era juíza nessa época em Israel, e o Balaque, que era o homem que era o general do povo, do exército do Senhor, ele diz que só vai para esta guerra se Débora for com ele. E Deus levanta Débora e Débora vai com ele. E na perseguição a esse exército inimigo, o general desse exército chamado Sisera, ele foge. Esse homem foge. E ele chega na tenda dessa mulher chamada Jael. A mulher Jael era mulher do Queneu, do Ebé. E esse homem, ele era metalúrgico, ele trabalhava, ele tinha aliança com o exército desse homem, desse general chamado Sisera. E ele pede uma espécie de exílio político dentro da tenda de Jael.
Ele pede para que ela o esconda ali naquele lugar. E ela manda aquele homem entrar ali naquela tenda. Porém, Jael, para que você possa entender, ela era temente ao Deus de Israel. Ela era temente ao Senhor. E ela era uma mulher corajosa e determinada. E Jael manda prontamente aquele homem entrar. Quando aquele homem entra na sua tenda, ela coloca sobre aquele homem um tapete. Diz, descansa aí. E coloca um tapete sobre ele. E ela vai ali, pega um leitinho, um iogurte, um leite morno e dá aquele homem para ele beber. É comum aqui no Nordeste, quando nós estamos sem sono ou muito cansados, tomarmos um leitinho morno para que possamos descansar. E Jael usa essa estratégia. Ela dá esse leite àquele homem. E quando aquele homem toma aquela bebida, cansado da peleja, cansado da guerra, cansado da perseguição, ele adormece. E quando aquele homem adormece, Jael, que teme ao Senhor e sabia que aquele homem era um perseguidor, era alguém que estava lutando contra o povo do Senhor, contra o exército do Senhor, na autoridade de Deus, na força, na coragem, na determinação. Ela pega uma estaca, que era um instrumento que eles usavam ali na construção das próprias tendas. E porque eles viviam andando de um lado para o outro, eles eram seminômades, eles passavam de um lugar para outro e armavam as suas tendas. Então ela tinha esses instrumentos, tinha acesso a esses instrumentos na sua tenda. E ela pega essa estaca, pega um martelo e observa se aquele homem já pegou no sono. E quando ela percebe que aquele homem já está dormindo, ela pega a estaca e a Bíblia diz que ela coloca na fonte daquele homem, ela enfia na fonte daquele homem e atravessa a cabeça daquele homem, vai até a terra e ela mata aquele homem. Ela tira a vida daquele perseguidor. Aquele homem para nós é um simbolismo do inimigo das nossas almas. Nós precisamos ter determinação e coragem para enfrentar os embates que o inimigo coloca contra nós. Porque Deus é por nós. E a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Que o Senhor Deus te dê coragem, determinação para entender que o Senhor está conosco. Você vai ouvir eu dizendo isso muitas vezes durante esse minuto de esperança, porque isso é uma realidade. Deus está conosco. E se Deus está conosco, quem será contra nós? E Jael imediatamente, depois de perceber que aquele homem agora já é morto, ela corta a cabeça daquele homem e leva até Débora e mostra a vitória que o Senhor deu àquele povo naquele dia por causa da força, da determinação e da coragem de uma mulher que creu que Deus poderia usar a sua vida para fazer coisas muito maiores. Deus pode usar você hoje para fazer coisas maiores. Seja uma Jael dentro da sua casa, seja uma Jael dentro da sua família. Enfrente essa dificuldade, enfrente essa luta de cabeça erguida, sabendo que Deus, o Senhor dos Exércitos, está com você. E esse inimigo não vai lhe vencer. Você vai derrotar esse inimigo na força do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua família. Que Deus nesta manhã te dê determinação, te dê força e te dê coragem para não desistir. Não desista. Se levante. Não importa a luta que você está passando. Não importa a tribulação que você está passando. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo. Essa tribulação é momentânea. É só por um tempo. E ela vai produzir em nós caráter. Ela vai produzir em nós uma força muito maior. Depois desta pandemia, depois dessa quarentena, depois desses dias de crise que temos vivendo, sairemos dela muito melhor. Melhores como pessoas, melhores como mães, melhores como filhas, melhores como amigas, melhores como irmãos e principalmente melhores como cristãos. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe a nossa nação.